Olá, a gente está na Web Seguros TV, um programa da Clique TV do Portal UOL, disseminando a cultura, o conhecimento do seguro, através do conteúdo UOL e a equipe Clique TV, que está alcançando recordes de audiência. Eu conversava aqui nos bastidores, mais de quase 16 milhões de acessos mês, é o que a Clique TV tem, com uma grade de mais de 60 programas. Eu recomendo que vocês procurem os programas da Clique TV, vocês vão encontrar programa para todos os gostos. Aqui na Web Seguros TV, como sempre, você faz perguntas através do @Web Seguros TV ou também usa o próprio portal www.cliquetv.com.br. Como sempre, a gente traz uma autoridade, uma personalidade do mundo do seguro e hoje, não diferente, eu tenho a honra e o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o Ronaldo Megda. Boa noite, Ronaldo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Guilherme. É um prazer estar aqui. A gente vai dar continuidade a um assunto que nós começamos e depois eu falo um pouquinho onde foi. O presidente, inclusive, está aqui participando hoje também dessa entrevista. Vou apresentar o Ronaldo. Vamos falar hoje do grupo Tracker. Vamos falar um pouco sobre rastreamento, sobre... Enfim, aguardem que vocês vão ver que perguntas já começaram a chegar, qual a diferença entre todos esses modelos. E você aproveita e faz as perguntas, eu vou passando para o Ronaldo na medida do possível. O Ronaldo tem mais de 30 anos de experiência no mercado de seguros. O Ronaldo atualmente é o vice-presidente comercial do grupo Tracker. O Ronaldo é ex-docente do curso de especialização em seguros da FIA, da USP. Ex-presidente do CVG por 2 mandatos, Clube de Vida em Grupo, Exato. de São Paulo. Exato. E atualmente o Ronaldo também é diretor de tecnologia do Clube Internacional de Seguro de Transportes. E eu tenho aqui, como eu disse para vocês, a honra de estar recebendo o José Geraldo da Silva, presidente do CIST. E vocês se lembram, ele esteve aqui falando bastante sobre o seguro do ramo transporte e falando também sobre o clube que foi inaugurado esse ano, que tem um propósito muito bacana também de disseminar a cultura do seguro através das várias atuações que vocês vão começar a ver que o CIST tem no nosso mercado. Muito bem, eu tenho perguntas que chegaram para o Twitter aqui, inclusive uma até do pessoal da Clique TV, perguntando qual é a diferença entre monitoramento e rastreamento, né? Ronaldo, é a mesma coisa? Boa noite. Boa noite. Não é a mesma coisa. A gente vem trabalhando muito nesse tema, Guilherme, porque é incrível como pessoas do próprio ramo às vezes acabam confundindo. E eu tenho a minha didática própria, né? Então eu costumo dizer que o monitor que fica na escola monitorando as crianças, ele fica olhando as crianças que estão sob controle dele. Então o monitoramento é para controle. Não busca nenhuma criança que está perdida. Aí já houve falha no monitoramento. Boa comparação essa. O rastreamento já é diferente. Aí eu já remeto isso àqueles índios que faziam o rastreamento daquilo que estava perdido. Então vamos procurar rastros para encontrar algo que nós não estamos vendo. Então eu acho que são 2 exemplos lúdicos para você separar bem o que é monitoramento, o que é rastreamento. Voltando para o contexto do nosso negócio, o monitoramento é trabalhado em cima de frotas que nós queremos fazer um acompanhamento logístico, então utilizamos o monitoramento. O rastreamento é utilizado para veículos que foram roubados, não temos mais a posição desse veículo, utilizamos o rastreamento para localizar este veículo. Isso, posso estar até enganado, mas por que a mídia ou o mercado não divulgam bastante a diferença entre rastreamento e monitoramento? Quer dizer, muita gente acaba comprando
um produto sem saber exatamente o que ele faz. É isso, Ronaldo? Exatamente. Eu acho que a maior diferença vem de qual é o objetivo que você tem para poder buscar um monitoramento ou um rastreamento. E esta confusão acaba realmente criando a confusão também no usuário. Porque se eu estou querendo gerenciar a minha frota, se eu estou querendo, por exemplo, dar ao meu cliente, eu frotista, querendo dar ao meu cliente, a posição da mercadoria que ele comprou, quanto tempo vai chegar na casa dele, por exemplo, isso é através do monitoramento. Não é do rastreamento. Não é do rastreamento. O rastreamento é quando se realmente o veículo foi roubado e você não tem mais como monitorar, porque o ladrão não quer ser monitorado, e aí entra a situação do rastreamento para poder fazer a localização desse veículo e posterior recuperação através das autoridades. Precisa então haver uma diferença entre tecnologia de um modelo e de outro. São tecnologias diferentes. A gente fala de radiofrequência, fala de GPS, enfim. Exatamente o que é isso? O que é essa diferença entre GPS, GPRS e a radiofrequência? Qual modelo usa o que, Ronaldo? Esta é uma pergunta, Guilherme, muito interessante, porque muitas empresas utilizam a tecnologia de GPS para fazer rastreamento também. E a gente costuma dizer que as tecnologias são boas, são ótimas para o destino ao qual ela será aplicada. Então, o GPS não é melhor do que a radiofrequência. Inclusive, eu costumo brincar que radiofrequência, né, tem as iniciais de RF, assim que a gente conhece o RF de radiofrequência, e não é por coincidência que ela é diretamente aplicada para roubo e furto, que também é RF. Ronaldo? Não é uma coincidência, né, as iniciais. Ah, sim, roubo e furto é coincidência. Roubo e furto, do RF. Radiofrequência. Tá. Então, isso já remete a um link específico de que, se a sua necessidade é mitigar o seu risco de roubo e furto, a melhor tecnologia é a radiofrequência, por uma série de questões técnicas. Primeiro, porque é uma tecnologia que foi desenvolvida para isso. Nós da Tracker, por exemplo, trabalhamos com o produto LoJack. E a LoJack, que é de radiofrequência, ela foi desenvolvida especificamente para o rastreamento e localização de veículos roubados ou furtados. Então, com esta situação, a gente tem claramente a visão de ser, não só por ter sido desenvolvido para isso, mas pelos índices de recuperação que ela acaba apresentando, por ser a tecnologia voltada para roubo e furto. Como eu estava dizendo, algumas empresas utilizam o GPS para a recuperação. E a gente também costuma dizer que até binóculo recupera. Então, é possível? É possível. E o GPS também recupera, claro, porém, num índice muito inferior à tecnologia de radiofrequência. Como que a tecnologia de radiofrequência consegue recuperar e o GPS não consegue recuperar? Isso é bastante técnico, né, Ronaldo? É bastante técnico. Que, aliás, são perguntas que, aproveitando aqui, Marta Guller manda um abraço para você e respondendo pergunta de Fernando Blint. Exatamente isso. Obrigado, Fernando, está nos assistindo, corretor de seguros de Roraima, Fernando. Roraima, corretor de seguros, perguntando para você, para explicar como que o GPS não recupera e a radiofrequência consegue recuperar. Então eu vou repetir. Pode o voltar. GPS não é que ele não recupera, ele recupera, porém, em índices muito inferiores. E por que ele recupera em índices inferiores? Porque é uma tecnologia muito mais vulnerável para os casos de roubo e furto. Então isso é bom ficar claro. Para o gerenciamento, para o monitoramento, para o controle logístico, é a melhor tecnologia. Então não podemos colocar em jogo qual é a melhor tecnologia, e sim para qual o destino, qual o fim que ela vai ser aplicada. E o GPS, por que ele tem uma certa vulnerabilidade na recuperação dos veículos?
Primeiro porque é uma tecnologia que tem que estar voltada ao satélite. Então, a instalação desse equipamento nos veículos, ou nos caminhões, ou nas motocicletas, ela tem que ter um contato visual com o satélite. Isto faz com que a sua instalação seja mais vulnerável. Você não pode esconder esse dispositivo de uma maneira tão eficaz. Também, o GPS ele pode trabalhar com duas tecnologias auxiliares. O GPS nada mais é do que um navegador que você tem no seu carro e você vê na tela a sua posição. É isso que eu ia te perguntar, Ronaldo, está te cortando um pouquinho. Sim. O GPS é isso que a gente tradicionalmente vê num aparelho como esse. E olha, é impressionante. O que eu tenho visto de táxis com GPS, dá vontade de ficar dentro do táxi olhando o GPS, né? Porque são aparelhos de televisão. Outro dia eu peguei um táxi e estava me explicando, o GPS era tão grande, ele estava me explicando tudo que faz, inclusive ele alerta de radares próximos daquela localidade. É um espetáculo. Sem dúvida. Esse é o GPS. Esse é o GPS. Porém, para efeito de localização, o que conta é apenas aquela sua posição no mapa. Porém, você tem essa posição numa tela à sua frente. Esse é o seu navegador. O aparelho que vai monitorar, ele precisa mandar este sinal que você recebe na sua tela para uma central. E normalmente isso é feito pela tecnologia GPRS, que é a tecnologia de celular que usa para encaminhar dados, para transmitir dados. Então é uma combinação das duas tecnologias. O GPS para ter o seu posicionamento, o GPRS para encaminhar isto para uma central onde vai efetivamente ser feito o monitoramento. Então dependemos de duas tecnologias, com duas possíveis áreas de sombra, e ainda a vulnerabilidade da instalação que tem que ter contato com o satélite, uma antena com contato com o satélite. A área de sombra, Ronaldo, se diz, são os túneis, é isso? Ou locais em que não pega o sinal? O que é uma área de sombra? Área de sombra para o GPS poderia ser um túnel. Porém, nesse caso você perde o sinal do satélite, do GPS. E você tem a do celular. Porém, você não tem o dado para encaminhar. E a própria área de sombra da tecnologia de celular, que é muito parecida com essa, quando a gente está andando e o nosso sinal cai, certo? Por falta, é uma sombra da tecnologia de celular. Neste caso, você pode ter o sinal do satélite e não consegue agora mandar esse dado por falta da tecnologia agora de celular. Então, são duas tecnologias que têm que ser complementares para poder encaminhar o seu posicionamento a uma central. Esse encaminhamento, essa posição é tempo real? Dando certo essa combinação do GPS Exatamente. com o GPR, é online. Exato. Então, ela é muito importante quando você quer acompanhar uma carga, por exemplo. Então você tem em tempo real aonde está esta carga ou esta mercadoria que você comprou. E o motorista que está dirigindo esse caminhão, ele sabe que está sendo monitorado e por uma questão até de trabalho, ele quer ser monitorado. Enquanto que quando ocorre um roubo ou um furto, aí ocorre o oposto. Quem roubou o caminhão, quem roubou o veículo, não quer ser monitorado. Mas ele sabe que aquele veículo provavelmente está monitorado. Exatamente. Hoje, não tem como, né? Hoje ele sabe que existe uma grande probabilidade desse veículo estar monitorado, estar com equipamento GPS. Por isso que existe uma aplicação muito grande de um problema no nosso negócio, que são os jammers. O jammer nada mais é do que um equipamento que embaralha o sinal do celular. Ele cria uma interferência, fazendo então uma área de sombra forçada, vamos entender dessa maneira. Então esse jammer, junto a uma tecnologia de GPS com GPRS, ele causa esse distúrbio na comunicação, fazendo com que este equipamento se torne ineficaz. Então hoje o ladrão ele tem esta ferramenta e ela não do jammer, e que ela não interfere na tecnologia de radiofrequência.
principalmente na nossa tecnologia, que é uma tecnologia low-jack, que é americana, e que foi montada, foi criada para rastreamento de veículos roubados ou furtados, e que, portanto, é uma tecnologia que não sofre a intervenção dos jammers. Vamos falar um pouquinho não, Perfeito. Bastante sobre isso. Você está na Web Seguros TV, da Clique TV do Portal UOL, hoje com a honra de receber o Ronaldo Megda. Já disse que o nosso querido presidente do CIST, o Geraldo, está aqui. O Marcos Vinícius, da MV Seguros, também está aqui com a gente nos estúdios. A Vanessa, assessora de imprensa da DOC, né, Vanessa? DOC Press está aqui prestigiando. E o Marcelo, do marketing do Grupo Tracker, também está aqui. É uma honra receber todos vocês. E é impressionante como a Web TV... A Web, né? Eu sou apaixonado por Web, Ronaldo. A Web tem não tem fronteiras para a internet, né? Tanto é que o ensino à distância, a gente sempre fala muito no programa aqui, é mais do que uma realidade. É aquela coisa de você estar num local longe da escola, ter acesso a tudo, né? A multimídia. Então a Web TV também tem esse compromisso de disseminar conhecimento. Por conta disso, são bastante perguntas bastante técnicas aqui. Olha, provavelmente Vânia Bastos, talvez você conheça, ela é de São Paulo, não disse o que ela faz. Obrigado, Vânia Bastos. Ela pergunta para você uma questão que eu acho que quem poderia responder é a Anatel, da Agência Reguladora da Telecomunicação, é a Anael, né? Anatel. Qual a diferença entre operadoras de telefone? Por que o sinal de umas cai e outras não? Obrigado. Eu não sei se o Ronaldo vai... Eu não sei. Ronaldo, você sabe? Olha, Vânia, né? Vânia. Obrigado, Vânia. Obrigado pela pergunta. Não é o meu métier, mas para nós é importante também escolher, no caso dos GPS, que vai um SIM card, né, de uma empresa de telefonia celular. Se você tivesse resposta, nos diga. Para nós também é importante escolher aquela que não caia. Eu estou bastante satisfeito com a minha, viu? Né? Não vou fazer propaganda aqui porque, enfim, mas estou bastante satisfeito. Mas eu falo, não há problema nenhum. Eu tenho um smartphone da Motorola, sempre falei isso, não tem problema nenhum. Hoje a gente brincava muito aqui me desculpem, a Fiat, mas os antigos Fiat 147L, lembra? Uma chuvinha, não lembro. Não lembro. O Ronaldo é muito novo, só do mercado de seguro tem 30 anos, então ele não lembra. Eles paravam, hoje não tem mais esse tipo de coisa, cada vez mais é impressionante a competência tecnológica. Mas, seguindo nossa linha de raciocínio aqui, então estamos entendendo bastante as diferenças tecnológicas entre a radiofrequência e os GPS e GPRS. Quantos carros são roubados em São Paulo? Você tem uma ideia? Você tem ideia de quanto essa massa é recuperada? Quem recupera mais? Quem faz rastreamento, monitoramento? Você tem algum dado para passar para a gente, Ronaldo? Olha, Guilherme, estes números, a própria Secretaria de Segurança Pública, ela tem dificuldade de fazer os levantamentos. Esses números normalmente vêm muito defasados. Agora, em relação às tecnologias que recuperam, é aquilo que eu já lhe disse. Com certeza, a tecnologia de radiofrequência é aquela que mais recupera, porque ela foi desenvolvida para isso, ela foi criada para isso. E, recentemente, inclusive, nós tivemos o depoimento de um delegado-geral, se não me engano, da Delegacia de Roubos e Furtos do Paraná, que mencionou a importância das empresas de rastreamento hoje em relação ao percentual de recuperação da própria polícia, certo? Porque nós acabamos ajudando muito as autoridades a recuperar esses veículos roubados ou furtados. Você disse que vocês ajudam, claro, Grupo Tracker, mas esse mercado ajuda a polícia e a seguradora a recuperar ou não é assim? Quando eu disse nós ajudamos, eu não disse somente o Grupo Tracker. Essa é uma propaganda institucional mesmo. Não, Acho que claro. Todas as empresas de rastreamento, de alguma maneira, ajudam a polícia a aumentar os seus índices de recuperação. Esse trabalho é cobrado da polícia ou é um trabalho voluntário? Ou, quer dizer, não pode dizer que é voluntário, mas na recuperação desses veículos, além do consumidor ser beneficiado, que recuperou o veículo dele, né? A seguradora também é beneficiada, de certa maneira. A própria polícia por estar recuperando. Todos ganham, Ronaldo, com isso? Eu acho que a linha é exatamente essa. Porque quem nos contrata, normalmente, agora eu estou falando do Grupo Tracker, claro. Quem nos contrata, eu diria que 80% dos nossos negócios vem do mercado segurador.
Então o mercado segurador nos contrata exatamente com o intuito de mitigar a sua sinistralidade. E é o mercado segurador que acaba nos pagando por equipamento ativo dentro dos veículos. Então, se esse veículo é roubado, aí sim eu diria que as autoridades públicas ela têm até a obrigação social de fazer a recuperação. Porém, a seguradora contratou uma empresa para fazer isso. Nós não recuperamos. Esse poder de recuperação é somente das autoridades. Então, nós fazemos o rastreamento, a localização e, através de um contato muito importante que nós temos com as autoridades do Brasil inteiro, nos permite indicar o local desse veículo, onde esse veículo se encontra, e que normalmente tem um funcionário nosso próximo a esse veículo para dizer à polícia onde ele está e ela fazer a efetiva recuperação. Com poder de polícia, o funcionário? Não. Por isso que ele nem aparece. Ele nem aparece. Ele aguarda, ele simplesmente tem o contato visual com o veículo e aciona as autoridades para que elas possam fazer a recuperação. Olha, uma dúvida que eu tenho, Ronaldo, dessa dúvida da maioria dos web espectadores, a gente vê alguns comerciais de propaganda de empresas que mostram uma bacana propaganda, vai helicóptero, a empresa, cerca o carro do bandido e tal. Eu sempre me perguntei, é assim mesmo? Eles têm esse poder de polícia? Que a empresa lá, X, recuperou o carro, monitorou, não sei, e cerca o bandido com o carro? É assim mesmo? Na verdade, isso é ficção. Né? Eu posso garantir para você que é ficção, por quê? Porque o Grupo Tracker, no Brasil, é a única empresa autorizada pelo DAC para ter antenas nas suas aeronaves. Então, hoje nós contamos com 8 aeronaves e todas elas estão preparadas para fazer o rastreamento. É a única empresa que permite fazer um rastreamento aéreo. As outras empresas, eu diria, pode até ter um helicóptero, mas vai fazer um sobrevoo no local para fazer um contato visual. Essa aeronave não está preparada para o rastreamento. No nosso caso, a aeronave está preparada para o rastreamento, ela segue um protocolo de pegar o sinal para rastreamento. Nós temos os que nós carinhosamente chamamos de caçadores. Eles vão para o local, fazem um contato visual e, em todos os casos, 100% acionam as autoridades. Nós não temos poder de polícia, nós não interferimos, não abordamos. Não é o negócio de vocês. Não é o nosso negócio. Esse negócio é o negócio das autoridades. O marketing no Brasil é maravilhoso, né? Eu, como homem de marketing também sou, mas sempre precisa tomar cuidado. Não estou falando mal nem bem de ninguém, mas é bacana, né? Parece o 007, o helicóptero, aquela coisa. Precisa tomar cuidado com isso. Nós vamos fazer uma pausa, tá? Antes não posso deixar de fazer um comentário aqui. Ângelo Delamo mandou um abraço para você, Ronaldo, pelo programa. Ele, rapidamente resumindo, ele disse que não tinha seguro no carro dele e tinha um rastreador da seguradora pontinhos e não recuperou o carro dele. Até hoje ele recebe cobrança desse aparelho que instalaram no carro dele. Ele está fulo da vida. Como resolver isso, Ronaldo? Um abraço. Obrigado. Obrigado a você, Ângelo Delano. Bom, Ângelo, primeiro, é óbvio, eu só respondo pelo Grupo Tracker. Então, precisamos saber se esse equipamento é do Grupo Tracker. Se for do Grupo Tracker... É uma seguradora. Não, então, exato. Então, se for um equipamento nosso, você tem, na própria internet, como falamos da web, você tem o acesso ao nosso site, lá tem os nossos telefones. Com qualquer pessoa que você falar, pode pedir para falar comigo, eu te atendo e a gente resolve esse problema. Apesar de que eu não consegui entender muito claramente a situação, porque se você tem um rastreador de uma seguradora, é porque você tem seguro. Ele disse que não tem o seguro mais, ficou o rastreador, ele não lembrou, aqui ficou cortado porque o Twitter tem 140 toques só, ele não tem o seguro, não renovou o seguro, ficou o rastreador lá, o aparelho, e o carro foi roubado um mês depois, ele tentou recuperar, não recuperaram, mandam cobrança do aparelho para ele. No nosso caso é estranho porque se o equipamento ficou no seu carro, você não tinha seguro e também não habilitou o aparelho, você não teria direito ao rastreamento. Portanto, simplesmente seria negado o rastreamento
e você não está devendo nada, é óbvio. Não se corta o sinal nesse caso? Nós cortamos o sinal. Corta o sinal, quer dizer, não tem mais o seguro, você não tem mais o contrato. Exato, então com o a sinal seguradora, que é quem está me pagando para manter aquele sinal ativo. Claro. Como a seguradora deixou de me pagar, por qualquer motivo, porque não renovou a pólice, por exemplo, esse sinal é cortado. Tá. A gente vai mandar, como a gente sempre faz, as perguntas para os entrevistados aí com mais calma, não é? Na medida do possível. Eles vão respondendo e vão explicando coisas que às vezes aqui ao vivo a gente não conta, mas de qualquer jeito, o Ângelo Delamo, um grande abraço para você. Vamos fazer uma pausa rápida, 1 minutinho. Eu volto na Web Seguros TV com o Ronaldo Megda do Grupo Tracker. Até daqui a pouco. São Paulo. Mais de 11 milhões de moradores na maior cidade do país. É aqui o lugar que eu escolhi para viver e ser feliz. Pensando na vida da gente, na família da gente, pensei em uma casa. Vamos construir uma casa. A casa da Olga. Minha casa reproduz os principais ambientes de uma típica casa brasileira. Sala de estar, sala de jantar, quarto de casal, quarto de criança e adolescente, copa, cozinha, área de serviço, área de trabalho e estudo, jardim. A casa da Olga é uma atração completa com foco no dia a dia da família brasileira. Quero receber você também nesta minha casa, com certeza.
de volta na Web Seguros TV, né, com o Ronaldo Megda do Grupo Tracker, falando bastante sobre monitoramento, rastreamento, vai falar bastante da área de transportes. Eu queria fazer alguns agradecimentos rápidos. Pedro Rodrigues da Zurich, Pedro Barbato Filho da Câmara Cor, José Limonge do Sincor de Pernambuco, ele está nos assistindo, um abraço, José Limonge. A Fabrícia de Barros da Mafre de Campos de Goytacás do Rio de Janeiro, que nos assiste. Luiz Gustavo Pires da Porto Seguro de Vitória da Conquista também está nos assistindo. Antônio Carlos João do Sincor de São Carlos, São Paulo. Marco Antônio do Sincor de Marília, pessoas maravilhosas que eu conheci nesse ciclo de palestras. O Fábio Machado e o Daniel do marketing da Odontoprev. Em breve teremos a Odontoprev aqui também ao vivo novamente. O Eduardo da Atua Agência de Sorocaba e a Paula Monari, que é da Secretaria de Planejamento do Amazonas. Um grande abraço, Paula, e parabéns pelo seu trabalho. Ronaldo, tem gente perguntando aqui, um colega Fabrício, José Fabrício, corretor de seguros, perguntando por que o rastreamento então ele recupera e o monitoramento não consegue recuperar com tanta eficiência. Obrigado, José Fagundes. Bom, em relação ao monitoramento, acho que nós já dissemos por que ele recupera menos. Menos. Por que o rastreamento agora, com o equipamento de radiofrequência, recupera mais? É mais eficaz. Primeiro, porque ele não sofre a ação dos jammers. Segundo, porque a tecnologia de radiofrequência, ela transpassa barreiras. Por exemplo, túneis, caminhões metálicos. Já encontramos veículos dentro da carroceria de um caminhão metálico. Isto só é possível com a tecnologia de radiofrequência. Já encontramos veículos em oficinas que tinham um assalpão, ou seja, você abria o assalpão, o veículo estava embaixo desse assalpão e a tampa desse assalpão era metálica. A tampa metálica. Então, se você entrasse nesta oficina, você literalmente não veria nada, porque o carro estava escondido no subsolo da oficina em um assalpão. Carro roubado, claro. E esta tecnologia de radiofrequência nos permite encontrar veículos, então, em túneis, garagens até o terceiro subsolo, garagens fechadas, caminhões metálicos. Então, é uma tecnologia que, também por não sofrer a ação dos jammers, nos permite um índice de rastreamento e localização muito maior do que o GPS. Você, então, concorda que o grupo, a sua empresa, né, concordam que o desenvolvimento dessas tecnologias vem ajudando a diminuir o índice de roubo e furto no país? Substancialmente. Por quê? O ladrão, supondo, deixa eu até complementar minha pergunta aqui, como um leigo no assunto. Supondo que o ladrão saiba que aquele veículo é monitorado ou rastreado, que diferença faz para ele roubar ou não? Se ele sabe, ou se ele pelo menos imagina... Se ele for desmanchar o veículo naquelas primeiras 2 horas. Perfeito. Se ele imagina que isso tem apenas um GPS, ele hoje entra com um inibidor de sinal que, infelizmente, está amplamente comercializado, não só no Brasil, mas está amplamente comercializado. Inibidor de sinal? O inibidor de sinal. É um aparelhinho? É um aparelhinho pequeno, portátil, que pode ser a pilha ou liga no acendedor de cigarros do veículo e cria esta sombra para a tecnologia. Isso se ele imagina que for o GPS. Para a radiofrequência, aí dá um pouco mais de trabalho. Ele tem que procurar o equipamento. E aí entra um outro grande segredo nesta luta, né, de recuperar o máximo possível. Que é esconder com eficiência e eficácia este equipamento dentro do veículo. Então, constantemente estamos buscando novas posições dentro do veículo para esconder este equipamento. Então, existem posições, eu infelizmente não posso falar algumas, mas em algumas delas
é impossível de nós mesmos, nossos técnicos, fazer a desinstalação. Nossa. De tão importante que é o aspecto de você esconder este equipamento dentro do veículo. Que você disse que já o GPS não pode ficar tão escondido assim. Exatamente. O segurado, quando vai instalar no automóvel, até a oficina pede que ele não fique ali do lado, para ele não ver onde é, não é isso? Perfeito. E como ele precisa do sinal, então não pode estar tão escondido assim. Exatamente. Já a tecnologia de radiofrequência, ele pode esconder onde ele quiser que... Exato. E eu só queria fazer uma parte, Guilherme, se você me permite, em relação a esse aspecto do sigilo que nós falamos, né? Que é o sigilo onde você não pode ver aonde está sendo instalado o equipamento no seu veículo. Então, isso tem dois aspectos muito importantes, certo? Primeiro é realmente não revelar as localizações, certo? Para que ninguém saiba aonde são estas localizações que nós conseguimos ter no veículo, para que não interfira no funcionamento do veículo e para que seja eficaz esconder o equipamento. E o segundo aspecto, que também é importante, é um aspecto de segurança. Então, hoje, as pessoas que trabalham com o equipamento, tanto as do bem quanto as do mal, sabem que o proprietário do veículo não sabe aonde foi escondido o equipamento. Então, não adianta fazer ameaças, não adianta pressionar, porque ele não sabe aonde está escondido o equipamento. Então, até por uma questão de segurança, nós exigimos também o sigilo. Me enviou uma ideia aqui, que tal a gente colocar um display, um adesivo nos carros e escrever assim, né, se o bandido não roube, esse carro tem radiofrequência, né, é monitorado por radiofrequência. Se colocar essa placa, o bandido então ele vai desistir daquele carro e vai... num primeiro momento seria muito importante do aspecto social. Difícil seria medir a nossa eficiência dali para frente. Claro que é uma brincadeira, claro. Mas ele é arriscado. Se for GPS, então tudo bem. Se não for... no tocante ao ramo de transportes, carga, por exemplo, né? Tá, inclusive, o representante da CIST aqui nos ouvindo e com certeza debate isso todo dia. Essa tecnologia já se aplica a esse segmento ou não se aplica ainda a esse segmento? Já. Ela já se aplica ao segmento e já existem alguns rastreadores para carga, que hoje, na minha visão, não tem um nome muito adequado, chamado de iscas, não é? Para mim não são iscas, são equipamentos efetivos de rastreamento. E nós do Grupo Tracker estaremos agora em setembro lançando um equipamento específico para carga. E quando nós falamos de carga, ela tem um componente todo especial, é um outro segmento. Porque no veículo, esse equipamento ele tem que ser alimentado por uma força do veículo. Não é? Na carga, nós não teríamos uma fonte de força, então ele tem que ir com bateria própria. E ele vai com uma bateria própria que tem que ter autonomia para que ele fique ativo durante toda a viagem. E talvez um tamanho não tão grande para não... Esse é outro aspecto, um tamanho não muito grande. Então ele tem que ser pequeno, autônomo, e algo muito interessante que nós estamos colocando no nosso equipamento é que ele também será descartável. Ou seja, ele não terá a logística reversa. Porque esse é um outro ponto vulnerável também nos índices de roubo de carga, aonde para toda a cadeia logística você tem que dizer qual é a carga que tem um equipamento de rastreamento. Então isso pode vazar informação em qualquer parte da cadeia, porque é uma informação que você tem que divulgar para várias pessoas. Com o equipamento descartável, ele pode chegar até a casa do consumidor final. Então, se você comprar, por exemplo, um televisor e quando você abrir a caixa do seu televisor e tiver um equipamento, você simplesmente faz o descarte ecológico, não é? Porque ele tem uma bateria, isso é muito importante, do aspecto de sustentabilidade. Claro. Ou você faz o descarte ecológico, ou você encaminha para uma caixa postal, pote pago, que já estará num adesivo nesse equipamento para que nós possamos fazer esse descarte. Isso não existe ainda? Você falou que vai lançar, vocês estão lançando. Nós estamos agora prontos para lançar em setembro esse equipamento com a nossa tecnologia de radiofrequência. O que já existe hoje para carga, Ronaldo? Hoje existem alguns equipamentos, mas aí eu diria que se eu começar a falar vai parecer propaganda contrária, não é? Não. Eles não são tão eficientes quanto os nossos,
por um aspecto importantíssimo que eu ainda não comentei. Existe um mito de que a radiofrequência ela é regional. Então, como nós poderíamos lançar um equipamento de radiofrequência a nível nacional? Só mesmo porque temos uma cobertura nacional para a nossa radiofrequência. Isso tanto para veículos quanto para carga agora. Então, os equipamentos que hoje existem, eles têm a deficiência em relação ao âmbito de cobertura. No nosso caso, nós temos cobertura, eu até fui modesto quando eu disse que era em âmbito nacional, porque quando você comentou da web, né, e a web não tem fronteiras, imediatamente eu pensei no nosso equipamento como algo muito semelhante. O nosso equipamento também não tem fronteiras. A nossa radiofrequência, ela funciona não só no Brasil, como também em toda a América do Sul. Os Estados Unidos, a polícia dos Estados Unidos utiliza o equipamento low jack, o dispositivo low jack. Estamos em alguns países da Europa também, ou seja, este serial que vai no veículo, assim como nós identificamos o equipamento, ele é único no mundo inteiro e passível de ser rastreado em qualquer parte do mundo. Então, isso nos permite aos veículos que são roubados no Brasil, por exemplo, que vão para o Paraguai, que vão para a Argentina, que vão para a Bolívia, ou qualquer outro país da América do Sul, é passível que nós possamos fazer este rastreamento e a localização desse veículo. Por que no Brasil, e é uma verdade, existe tanto roubo de carga? Você sabe nos dizer, Ronaldo? O próprio Geraldo, representante do CIST, aqui assistindo, até quiser soprar lá e comentar com a gente. É verdade, tem muito roubo de carga, não tem muito roubo de carga? A mídia fala toda hora isso, roubo de carga, roubo de carga, roubo de carga. Guilherme, eu só me permito fazer uma correção, não é só no Brasil. O roubo de carga é um fenômeno mundial. Né? O roubo de carga acontece em todos os lugares. E isto acontece desde que se fez o primeiro transporte. Então, eu acho que dentro da minha carreira profissional, hoje eu estou no Grupo Tracker, mas 30 anos de mercado segurador, eu comecei exatamente na área de transportes, na Internacional de Seguros, e desde os primórdios tempos do transporte, quando os transportes começaram historicamente na Babilônia, já existia o roubo de carga. Então, esse é um fenômeno que nós vamos ter que conviver. Inerente. É inerente ao negócio. E o que nós estamos fazendo? Apostando uma corrida para inibir ou minimizar o efeito do roubo de carga. Na minha concepção, você dizer que vai extinguir, eliminar o roubo, eu acho que é utopia. Então, o nosso trabalho é exatamente para minimizar esses índices, para fazer com que estes índices estejam dentro de algo suportável, até mesmo para o mercado segurador. E a gente está falando aqui sobre nichos vamos dizer assim, nichos de roubo. Sim. Então, tem os que roubam muita motocicleta, picapes, tem os carros que têm aquele índice de roubo que é maior, a região de circulação dele, enfim, né? Quem é do mercado sabe bem o que eu estou dizendo. Vocês, o Grupo Tracker, vocês